Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 151. Ignorando a pequena interrupção de Koharu, Mirai retornou ao complexo Uchiha. Em casa, a mesa de jantar estava repleta de pratos requintados. Mikoto e Yakumo não estavam em lugar nenhum. A única presente era Konan, vestida com um hobby fino, ajoelhada perto da mesa com a cabeça abaixada. Konan, por que você está sozinha? Onde estão Mikoto e Yakumo? Ao ouvir a pergunta de Mirai, um rubor se espalhou pelas orelhas de Konan, descendo rapidamente pelo seu pescoço e desaparecendo sob seu manto. Depois de um momento, ela murmurou suavemente, sua voz quase inaudível. Yakumo disse que queria pegar algumas telas e materiais de pintura. Ela arrastou Mikoto para a mansão das colinas de Risa. Mirai sentou-se ao lado dela, sem prestar atenção à refeição suntuosa diante dele. Em vez disso, ele falou em um tom baixo e sugestivo. Você já tomou banho? A respiração de Konan ficou presa diante da implicação em suas palavras. Mirai, vamos comer primeiro, ela gaguejou. Mirai riu levemente, balançando a cabeça. Vendo você, já estou cheio. Konan piscou, sua expressão vazia. Por quê? Inclinando-se mais perto, Mirai sussurrou calorosamente em seu ouvido. Porque você é um banquete para os olhos. Antes que Konan pudesse responder, ela se viu envolvida em seus braços com um grito de surpresa. Danzo se foi. Agora é hora de você me retribuir por tudo que fiz, declarou Mirai enquanto ele a segurava com força. Enterrando o rosto no peito dele, Konan ficou em silêncio, recuando para dentro de si mesma como uma tartaruga assustada. Ela não esperava que fosse tão fácil para Mirai eliminar alguém tão entrincheirado em poder quanto Danzo Shimura, um dos anciãos da vila. Enquanto Mirai a carregava em direção ao quarto, Konan fechou os olhos com força, seu corpo inteiro rígido de tensão. Percebendo seu estado, um leve sorriso enfeitou os lábios de Mirai. Moldar alguém da inocência à maturidade. Era um desejo possessivo que muitos homens não conseguiam colocar em palavras. Hoje ele começaria esse processo com Konan. Na manhã seguinte, Mirai levantou-se da cama, deixando Konan descansar após a longa noite. Vestindo-se silenciosamente, ele saiu do quarto e foi para o prédio do Hokage. Lá, Uchiha Ashida, Uchiha Shizui e Nara Shikaku já estavam esperando por ele. Desde a prisão de Hiruzen Sarutobi, Mirai estava mudando constantemente o centro das operações para o escritório do Hokage. No momento em que Mirai entrou, Shizui e os outros ficaram de pé respeitosamente, sua excitação mal contida. Pela primeira vez desde a fundação de Konoha, o clã Uchiha estava realizando um conselho no prédio do Hokage. Relatório, Mirai ordenou calmamente. Ashida imediatamente deu um passo à frente. Os remanescentes do shinobi do clã Shimura ficaram em silêncio. De acordo com os registros da vila, alguns ninjas da raiz ainda estão em missões fora da vila. Já despachamos equipes para lidar com eles. Ele continuou, a força policial também foi reestruturada. Recrutamos shinobi promissores não pertencentes ao clã para patentes mais baixas, enquanto as patentes médias são preenchidas com membros de elite de outros clãs. No entanto, a liderança central permanece firmemente sob o controle Uchiha. Também houve um pedido de vários anciões para realizar uma reunião do clã para discutir os próximos passos para os Uchiha. Mirai assentiu pensativamente antes de falar. Ashida, cuide da transferência dos bens do clã Shimura. Aloque 20% para clãs aliados como boa vontade. O resto será usado para melhorar as condições para nossos membros do clã. Ele acrescentou. Espalhe escândalos sobre os clãs Mitokado e Utatani na imprensa. Quando chegar a hora certa, garantirei sua remoção completa da vila. Quanto à reunião do clã, não há necessidade. Os negócios dos Uchiha estão sob meu controle, e ponto final. Sim, senhor. A deferência nas expressões de Ashida e dos outros se aprofundou. Apagar clãs inteiros sem hesitação. Essa era a temível determinação de Uchiha Mirai. Comparadas a ele, suas próprias ambições pareciam quase tímidas. Shizui, me atualize sobre o progresso de Itachi, disse Mirai, voltando sua atenção para o jovem Uchiha. Shizui sorriu. O crescimento de Itachi tem sido notável. Ele não tem nem 7 anos ainda, mas sua força já supera a da maioria dos Genin. Ele despertou o Sharingan e mostra um potencial incrível. Com a orientação certa, ele pode eventualmente despertar o Mangekyou Sharingan. Ele fez uma pausa e então acrescentou com uma risada. Ele idolatra você, capitão. Todo dia ele me importuna para apresentá-lo a você. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso. Shizui, garanta que o treinamento dele continue. Não deixe que a chamada vontade do fogo de Hiruzen o corrompa. Quanto a me encontrar, arranjarei tempo em breve. Sim, capitão. A admiração de Shizui por Mirai cresceu a cada interação. A decisão de Mirai de nutrir Itachi em vez de eliminá-lo falou muito sobre sua visão e liderança. Depois de dispensar Shizui e Ashida, Mirai voltou-se para Shikaku. Shikaku, espero não ter feito você esperar muito tempo. Shikaku balançou a cabeça com um sorriso irônico. De jeito nenhum, Mirai-sama. Por favor, apenas dê a ordem. A maneira indiferente com que Mirai havia falado sobre apagar clãs antes causou arrepios na espinha de Shikaku. Embora ele já tivesse pensado que se aliar a Mirai era um movimento prudente, ele estava começando a ter dúvidas. Diferentemente de Danzo ou Hiruzen, que operavam em segredo, Mirai era descarado, decisivo e, mais importante, capaz. Seu poder e seguidores leais o tornavam uma força diferente de tudo que Konoha já tinha visto antes. Eu só estava pensando, disse Mirai, olhando para o calendário em sua mesa, quando será o próximo exame Chunin? Capítulo 152.
Shikaku, os exames Chunin devem chegar em breve, certo? Ao ouvir a pergunta de Uchiha Mirai, Nara Shikaku assentiu e respondeu, sim, faltam cerca de 2 meses. Mirai-sama, você tem planos para os exames Chunin? Eu aceito, Mirai disse calmamente. Entre em contato com as outras vilas para mim. Convide-os a trazer seu shinobi para participar dos exames Chunin aqui em Konogakakure. Quero coorganizar um exame Chunin grandioso e sem precedentes com as outras aldeias. Comparado a Shimura Dance, Sarutobi Hiruzen era o verdadeiro alvo. Fazer Sarutobi Hiruzen perder a face diante de todo o mundo shinobi. Esse era o caminho que Mirai havia planejado para ele há muito tempo. E este exame Chunin conjunto com outras aldeias foi o palco perfeito. Ao ouvir as palavras de Mirai, suor frio começou a se formar na testa de Shikaku. Como chefe do clã Nara, o intelecto de Shikaku era incomparável no mundo shinobi. Num instante, ele entendeu as intenções de Mirai. Mirai estava, sem dúvida, usando os exames Chunin para atingir algum objetivo oculto. Poderia ser. Após um momento de hesitação, Shikaku expressou sua preocupação. Mirai-sama, você não está planejando eliminar os líderes das outras aldeias enquanto eles estiverem em Konoha, está? Mirai balançou a cabeça. Claro que não. Eu os convidei aqui para assistir a um bom show. Um bom show? O tipo em que a reputação de Sarutobi Hiruzen desmorona. Eu vejo. Shikaku soltou um suspiro silencioso de alívio. Felizmente Mirai não era tão louco quanto ele temia. Embora a ideia de humilhar o Hokage publicamente soasse absurda, era muito mais palatável do que começar uma guerra com o mundo shinobi inteiro. Ele estava preocupado que Mirai pudesse usar a oportunidade para atacar os líderes das outras aldeias. Se isso acontecesse, independentemente de esses líderes sobreviverem, Konoha enfrentaria a ira de todas as aldeias shinobi. Mesmo alguém tão forte quanto Mirai não conseguiria lidar com tal situação. Quando Shikaku estava prestes a falar, Mirai interrompeu com outra bomba. Quanto a atacar as outras aldeias, discutiremos isso depois dos exames Chunin. Shikaku quase cuspiu sangue no local. Ele sabia, esse belicista não desistiria do conflito tão facilmente. Depois de passar o dia inteiro no escritório do Hokage, Mirai encerrou seu trabalho e foi embora. Parando na loja de sobremesas mais cara de Konoha, ele pegou algumas guloseimas antes de ir para uma modesta casa de 2 andares. Ele bateu na porta. Chegando. Momentos depois, um lampejo de cabelo ruivo vibrante apareceu quando a porta se abriu. Ao ver Mirai, Uzumaki Kushina abriu um sorriso brilhante. Mirai, já faz um tempo. Mirai levantou a caixa de sobremesas em sua mão. Kushina, um presente para você. Kushina agarrou a caixa e murmurou. Vê, você não sabe que mulheres grávidas não devem comer muitos doces? Ignorando a repreensão sem entusiasmo, Mirai entrou e foi imediatamente recebida pelo aroma de comida. Da cozinha, Namikaze Minato, vestindo um avental, gritou, Mirai, só mais um pouco. O jantar está quase pronto. Sem pressa respondeu Mirai, sentando-se no sofá e ligando a televisão casualmente. Kushina pegou o controle remoto e colocou a TV no modo mudo. Vendo a expressão confusa de Mirai, ela falou séria. Mirai, você realmente aprisionou o terceiro Hokage? Mirai assentiu. Sim. Kushina hesitou antes de continuar. Qual é o seu plano? Quero dizer, ele é um velho chato, claro, mas... Mirai a interrompeu. Kushina, se você quer implorar por ele, pergunte a si mesma primeiro. Você realmente entende o que Sarutobi Hiruzen fez? Kushina sorriu amargamente. Não estou exatamente implorando por ele. É só que, eu cresci sob os cuidados dele, então há um pouco de tristeza, só isso. Mirai soltou uma risada fria. Sob os cuidados dele. Verdade, Sarutobi Hiruzen é excelente em desempenhar esse papel. O que você quer dizer? Kushina perguntou, confusa. O tom de Mirai era calmo, mas cortante. Se não fosse por sua inação deliberada, Uzushogakure nunca teria caído. A menção de sua terra natal, a expressão de Kushina ficou sombria. Ela hesitou. Talvez ele tivesse suas razões. Ouvi dizer que Konoha não tinha força para proteger os Ushogakure naquela época. Você realmente acredita nessa desculpa? Mirai perguntou incisivamente. Kushina abaixou a cabeça. Naquela época, a Segunda Guerra Mundial Shinobi nem havia começado. As forças de Konoha, incluindo ataques Sakumo e lendas como Orochimaru e Jiraiya, estavam no auge. A alegação de força insuficiente não passava de uma mentira conveniente. Mesmo assim, Kushina não guardava rancor. Os Ushogakure era uma nação independente. Sendo sitiada por múltiplos inimigos, era compreensível que Konoha tivesse escolhido não intervir. Mirai continuou. E você acha que ele cuidou de você por gentileza? A vigilância Anbu, sua falta de liberdade, tudo parecia obra de Dance, mas Sarutobi Hiruzen deixou acontecer. E mais importante, Mirai olhou para Minato na cozinha e abaixou a voz. Você realmente acha que algum shinobi da nuvem, aqueles que Minato poderia derrotar facilmente quando adolescente, poderiam ter sequestrado alguém como você, um candidato para o Jinchiki da Nove Caudas sem ajuda? Kushina congelou sua mente acelerada. As memórias daquele dia, outrora guardadas como uma lembrança querida, agora pareciam contaminadas. Como aqueles shinobi da nuvem tiveram sucesso tão facilmente? Por que nenhuma das elites de Konoha interveio? Por que foi Minato, e somente Minato, quem a salvou? Poderia tudo ter sido orquestrado? Uma terrível percepção ocorreu a ela. Uma fúria arrepiante tomou conta de Kushina, seu corpo tremendo enquanto ondas de chakra vermelho começaram a irradiar dela. A vida de um peão. É isso que torna Sarutobi Hiruzen ainda mais detestável que Shimura Dance.
Claro, Mirai acrescentou, seu tom suavizando. Minato provavelmente não sabia de nada disso. Vocês dois foram vítimas. Kushina, pense cuidadosamente sobre tudo o que aconteceu ao seu redor. Nunca deixe a fachada de Sarutobi Hiruzen enganar você. Mirai não disse mais nada. Em frente a ele, Kushina sentou-se em silêncio atordoado, seus olhos vazios enquanto sua mente se agitava com pensamentos conflitantes. Uma aura malévola e opressiva começou a preencher a sala, com o chakra vermelho se acumulando no ar. A 9 caudas estava prestes a se libertar. Capítulo 153. O imenso e sinistro chakra da 9 caudas começou a se espalhar incontrolavelmente, com sua intensidade aumentando rapidamente. Em meros momentos, o corpo de Kushina foi engolido por uma camada do chakra do 9 caudas. Seu cabelo se aprofundou para um tom ainda mais escuro de vermelho, e suas pupilas, antes redondas, se transformaram em fendas verticais assustadoras. Minato, que estava cozinhando na cozinha, saiu correndo imediatamente. Ao ver Kushina prestes a perder o controle, seu rosto estava cheio de urgência. Deve ser porque Kushina está perto de dar à luz. O 9 caudas está tentando se libertar do selo. Precisamos reforçar o selo no corpo dela imediatamente, disse Minato, preparando-se para usar um jutsu de selamento em Kushina. À medida que a data do parto se aproximava, o corpo de Kushina se tornava cada vez mais frágil. Qualquer passo em falso poderia levar ao desastre, tanto para a mãe quanto para a criança. Vendo o comportamento levemente apavorado de Minato, Uchiha Mirai levantou a mão para detê-lo. Minato, deixe comigo. De qualquer forma, tenho algo para discutir com a 9 caudas. Minato hesitou por um momento, só agora percebendo que os olhos de Mirai haviam se transformado no Manjeki Sharingan vermelho. Mesmo assim, ele não pôde deixar de expressar sua preocupação. Mirai, você tem certeza disso? A 9 caudas é a besta com cauda mais poderosa do mundo Shinobi. Um único erro pode ser fatal. Mirai riu levemente e deu um tapinha no ombro de Minato. Relaxe. Isso não vai me matar. Com isso, Mirai concentrou seus pensamentos, e sua consciência entrou no reino espiritual dentro de Kushina. Dentro do espaço espiritual de Kushina, a cena era caótica. Ela estava sendo sobrecarregada pelo imenso chakra do 9 caudas. Sem hesitar, Mirai deu um passo à frente e agarrou o nariz da raposa gigante com uma mão. Com um leve aperto, a 9 caudas se dissolveu em incontáveis fragmentos de chakra, espalhando-se como espuma. Maldito pirralho! Como ousa arruinar meus planos? Rugiu o 9 caudas com raiva, embora uma pitada de apreensão brilhasse em seu olhar enquanto encarava Mirai. Aqueles olhos lhe lembraram de uma lembrança desagradável. De pé diante da enorme besta, a expressão de Mirai era fria. Ele falou em um tom calmo e autoritário. 9 caudas, fique quieto. O tom era idêntico. O 9 caudas bateu uma garra contra as barras de ferro de sua gaiola, ficando ainda mais agitado. O pirralho diante dele era assustadoramente parecido com Madara Uchiha. Além de ser um pouco mais educado que Madara, todo o resto, aqueles Manjeki Sharingan, o desrespeito por sua força, o tom de comando, era exatamente o mesmo. Pare de me tratar como um animal de estimação, droga. Escute. O Manjeki Sharingan de Mirai brilhou, seu olhar exalando uma pressão avassaladora. Fique quieto. Sob o imenso poder de seus olhos, o 9 caudas congelou, perdendo todo o controle sobre seu corpo. Aqui está o acordo, Mirai disse friamente. Se você parar de causar problemas, eu lhe darei uma medida de liberdade. Você já deve saber que contra esses olhos não há nada que você possa fazer. O 9 caudas rosnou seu orgulho ferido. Mas ele não podia negar a verdade. Apenas momentos atrás, um único olhar de Mirai o havia despojado do controle sobre seu próprio corpo. Contra o Manjeki Sharingan, até mesmo uma besta com cauda era pouco mais que um brinquedo forte. De que tipo de liberdade você está falando? Perguntou o 9 caudas com a voz baixa e relutante. Mirai sorriu fracamente. Sambi, por que você não explica? Enquanto Mirai falava, um 3 caudas em miniatura apareceu em seu ombro. Sem perder tempo, Sambi se aproximou do 9 caudas. Kurama, vamos bater os punhos. Esse gesto único permitiu que as bestas com cauda compartilhassem memórias instantaneamente. Relutantemente, Kurama estendeu uma pata enorme, roçando-a contra a de Sambi. No momento seguinte, uma enxurrada de memórias surgiu em sua mente. Dormir sempre que tenho vontade, tomar sol através dos meus clones, aproveitar churrascos, a brisa da montanha e nadar no oceano. E aqueles shinobi irritantes? Eles se curvam e respeitosamente me chamam de Izobu-sama quando me veem. Os olhos de Kurama se arregalaram em choque enquanto absorvia as memórias de Sambi. Esta não era a vida de uma besta com cauda selada. Ela estava vivendo melhor do que nunca na natureza, livre para vagar sem o incômodo constante dos ataques do shinobi. Pela primeira vez, Kurama sentiu inveja genuína. Kurama, disse Sambi gentilmente, a era de hostilidade entre humanos e bestas com cauda acabou. Enquanto não os provocarmos, eles não nos incomodarão. Se você estiver disposto a se comprometer um pouco, poderá viver como eu. Kurama ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Sambi. As memórias também revelaram as verdadeiras intenções de Mirai, coletar todas as 9 bestas com cauda e reviver o 10 caudas. Ao contrário de outros, no entanto, Mirai ofereceu uma oportunidade rara. Aqueles que cooperassem manteriam sua consciência durante o processo. Mas por quê? Kurama não conseguia entender por que um humano mostraria gentileza com as bestas com cauda. Depois de um momento, ele perguntou cautelosamente: podemos realmente confiar em você? O olhar de Mirai não vacilou. Você não tem escolha. Não tenho razão para te enganar.
Essa é minha decisão, tomada por capricho. Você deve se sentir sortudo, não desconfiado. Kurama abaixou a cabeça, finalmente quieto. Bom, Mirai sorriu fracamente. Discutirei isso com Kushina em breve. Você poderá viver como Sambi. Mas lembre-se, esta é sua única chance. Não me faça me arrepender. Com isso, a consciência de Mirai retornou à realidade. Quando Mirai abriu os olhos, Minato o encarou com espanto. Mirai, como você fez isso? O Nove Caudas realmente se acalmou. A excitação de Minato era palpável. Mirai gesticulou em direção ao seu Mangekyou Sharingan. É por isso que Hiruzen e os outros não querem o clã Uchiha perto de Kushina. Minato suspirou com inveja. Que poder incrível! Se eu tivesse tanta força! Mirai riu baixinho. Até alguém como Minato podia sentir ciúmes, parecia. Virando-se para Kushina, que havia recuperado a consciência, o tom de Mirai ficou sério. Kushina, a partir de hoje, você precisa reavaliar seu relacionamento com a Nove Caudas. Capítulo 154. Kushina não tinha ideia sobre a conversa entre Uchiha Mirai e o Nove Caudas. Confusa, ela perguntou, o que você quer dizer? Mirai invocou uma versão em miniatura do Três Caudas e explicou, cheguei a um acordo com o Nove Caudas. Contanto que você esteja disposto a deixá-lo se manifestar dessa forma quando quiser, ele não lhe causará mais problemas. Tanto Kushina quanto Minato ficaram atordoados, com seus queixos praticamente caindo no chão. O que? O Nove Caudas, uma criatura de pura malícia, era capaz de negociar? Não me olhe assim chocado, Mirai disse com uma risada. O Nove Caudas é só um pouco tsundere. Honestamente não é muito diferente de um gato que gosta de agir como mimado. Suas palavras deixaram os dois sem palavras. Um gato mimado? O Mirai de Nove Caudas descrito era mesmo a mesma besta que eles conheciam? Mas se deixarmos o Nove Caudas vagar livremente, ele pode aterrorizar os aldeões, disse Minato hesitantemente. E se alguém tentar explorar seu poder, isso pode significar problemas. Mirai balançou a cabeça. Depois do que aconteceu com o Três Caudas, Kurama não vai agir de forma imprudente dentro da vila. Vendo suas expressões confusas, ele acrescentou, Kurama, esse é o nome da Nove Caudas. Naquele momento o cheiro de algo queimado veio da cozinha. O rosto de Minato mudou. Oh não, eu esqueci que deixei o fogão ligado. Ele correu para a cozinha, deixando Mirai sozinha com Kushina. Virando-se para ela, Mirai perguntou suavemente. Kushina, você está bem? Ela balançou a cabeça, um pouco envergonhada. Perdi a compostura antes, Mirai. Sinto muito. Mirai dispensou isso casualmente. Não se preocupe com isso. De qualquer forma, de agora em diante, não haverá nenhum Ambu ou ninjas da raiz monitorando você. Kushina, você está livre agora. As palavras a atingiram como um raio, deixando-a momentaneamente atordoada. Sob o governo de Hiruzen, ela nunca sequer sonhou com tal possibilidade. Ela se resignou a uma vida inteira de vigilância constante, mas aqui estava ela, ouvindo aquelas palavras. Obrigada, Mirai disse Kushina sinceramente. Ela sabia que além de Mirai, nenhum outro líder em Konoha teria a coragem de fazer tal promessa. Ser amiga dele era, sem dúvida, a coisa mais sortuda que lhe aconteceu. Mirai deu de ombros. Não é grande coisa. Para mim foi apenas um esforço menor. Ele mudou de assunto sem problemas. Você deveria visitar Mikoto algum dia. Ela está sempre me importunando, e minhas orelhas estão prestes a cair. Kushina piscou, de repente se lembrou de algo. Essa pirralhazinha de alguma forma tinha conquistado sua melhor amiga. Ela suspirou e murmurou, eu nunca pensei que Mikoto acabaria com você. A vida realmente é imprevisível. Mirai sorriu interiormente. Imprevisível? Espere até eu vencer Tsunade. A reação de Kushina não terá preço. O mero pensamento da personalidade impetuosa e da figura deslumbrante de Tsunade fez seus pensamentos vagarem. Uma vez que a situação com Hiruzen e os outros fosse resolvida, ele teria que encontrar uma maneira de se conectar com ela. Deixar uma mulher tão notável sozinha por muito tempo parecia um crime. Ei, você está planejando algo indecente? Kushina perguntou, estreitando os olhos com desconfiança. Mirai tossiu, mudando de assunto. Concentre-se em liberar o Nove Caudas. Tente afrouxar um pouco o selo. A expressão de Kushina ficou séria. Com o olhar encorajador de Mirai, ela pressionou a mão no estômago e começou a relaxar o selo. O chakra do Nove Caudas vazou lentamente, mas, diferentemente de antes, não se enfureceu descontroladamente nem transbordou incontrolavelmente. Kushina se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Não demorou muito para que uma versão em miniatura de Kurama aparecesse diante dela. Os olhos de Kushina se iluminaram. A besta feroz da qual ela se lembrava se foi. O pequeno Nove Caudas era surpreendentemente fofo. Que lindo! Ela exclamou, incapaz de conter sua admiração. Kurama se irritou, pronto para retrucar, mas parou quando encontrou o olhar calmo, porém firme, de Mirai. Com um bufo ele virou a cabeça para longe. Quero tomar sol, ele murmurou. Antes que Mirai pudesse responder, Kushina pegou Kurama em seus braços. Vou te levar lá fora, ela declarou, correndo para a porta. Mirai, avise Minato que estou indo ver Mikoto. Com uma batida forte, a porta se fechou atrás dela. Mirai riu, entendendo sua excitação. Para Kushina, esse era o começo de um novo capítulo. Não mais se preocupar com uma besta de cauda furiosa. Não mais viver sob vigilância constante. Não mais restrições em sua vida. Ei, a canja de galinha está pronta. Minato chamou, carregando uma panela fumegante para dentro do quarto. Percebendo a ausência de Kushina, ele perguntou, onde está Kushina? Ela saiu. Parece que somos só nós dois para almoçar, respondeu Mirai.
Minato suspirou, balançando a cabeça com um sorriso afetuoso. Ela está prestes a se tornar mãe e ainda é tão despreocupada. Ele bateu palmas. Tudo bem, Mirai, vamos comer. Enquanto se sentavam para comer, Minato olhou pensativo para Mirai. Mirai, eu realmente aprecio o que você fez por Kushina, mas tem certeza de que deixá-la andar livremente com a 9 caudas não causará problemas? Mirai dispensou sua preocupação. Relaxe. Comigo por perto nada vai acontecer. Seus pensamentos se voltaram para dentro. Uchiha Obito ainda não havia retornado à vila, o que significa que ele provavelmente seguiu a linha do tempo original e sucumbiu à escuridão. Sendo esse o caso, não havia razão para se conter. Obito precisava ser atraído, e Mirai tinha os olhos postos em reivindicar a habilidade do Mangekyou Sharingan Kamui. Kushina era a isca perfeita. Se Obito ousasse fazer alguma coisa, isso seria um golpe para Mirai. Tomando um gole de canja de galinha, os lábios de Mirai se curvaram em um leve sorriso. Kamui, sua habilidade favorita do Mangekyou Sharingan em sua vida passada, logo seria sua. Obito teria que aparecer no nascimento de Naruto com um estrondo, assim como na linha do tempo original. Caso contrário, encontrá-lo no vasto mundo do Shinobi não seria uma tarefa fácil. Por enquanto, tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Capítulo 155. O edifício Hokage. Uchiha Mirai estava sentado à mesa, desenrolando casualmente os pergaminhos empilhados à sua frente. O primeiro detalhou o extermínio dos clãs Mitokado e Utatani. Como ele havia previsto no tempo desde a queda deles, rumores e notícias mancharam completamente suas reputações. Para os cidadãos de Konoha, esses dois clãs não eram diferentes do clã Shimura, uma cabala de vilões culpados de crimes imperdoáveis. Apesar de acumularem a maior parte da riqueza de Konoha, eles não contribuíram em nada para a prosperidade da vila. Arrogantes em suas vidas diárias, seus shinobis sempre se escondiam na retaguarda durante a guerra. A ausência dos nomes Mitokado ou Tatani na pedra memorial foi a evidência mais contundente de todas. Assim, quando a notícia de sua erradicação surgiu, nenhum morador lamentou. Pelo contrário, a vila inteira comemorou. Além disso, durante a recuperação do terceiro Hokage, Konoha prosperou, eliminando rapidamente 3 fontes significativas de corrupção. Alguns moradores até começaram a sugerir abertamente que Hiruzen Sarutobi deveria se aposentar permanentemente. Na idade dele, é hora de passar a tocha para a geração mais jovem, disseram eles. Mirai respondeu a esses sussurros com uma risada fria. Suas ambições iam muito além de simplesmente forçar Hiruzen a se aposentar. Sistema. Com um pensamento, seu painel de atributos apareceu diante dele. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 4.417. Poder mental: 4.703. Chakra: 4.323. Kekkei Genkai: Mangekyou Sharingan. Liberação magnética pó de ouro. Liberação de queimadura. Shikotsumiyaku: liberação de fervura. Genjutsu: manipulação dos 5 sentidos. Byakugan: Aninjutsu. Chidori: técnica do deus voador do trovão. Liberação de vento, pressão de vácuo. Lâmina relâmpago: ataque de trovão. Técnica da névoa oculta. Liberação de vento, Rasen Shuriken. Outro: cadeias de selamento adamantinas. Selo de contrato. Corpo Uzumaki. Reflexos extremos. Técnica de troca de mente e corpo. Jutsu: Amaterasu. Sarutaiko no Mikoto. Takamagahara. Suzano. Tsukiyomi no Mikoto. Koto Amatsukami. Ao examinar suas estatísticas, todas ultrapassando 4.000, uma profunda sensação de satisfação surgiu dentro dele. Embora os clãs Utatani e Mitokado fossem muito menores em número em comparação ao clã Shimura, seu total combinado ainda ultrapassava 2.000. Essas vidas foram convertidas em seus pontos de atributo. Mirai não sentiu culpa sobre isso. A inimizade entre ele e aqueles clãs sempre foi de vida ou morte. Se ele não tivesse ganhado esse poder, teria sido ele quem pereceu. Quanto aos civis entre eles, eles colheram os benefícios do poder passado de seu clã. Era justo que compartilhassem sua queda. Além disso, os laços entre o shinobi de um clã e os civis eram inseparáveis. Mirai acreditava em não deixar pontas soltas. Mesmo que aqueles indivíduos não representassem nenhuma ameaça imediata, ele não correria o risco. Com minha força atual, eu já deveria ter superado Senju Hashirama, ele refletiu. Não faz muito tempo que ele foi incomodado por gente como Hiruzen Sarutobi. Agora, aqueles antigos obstáculos estavam esmagados sob seus pés. O clã Shimura, o clã Utatani, o clã Mitokado, destruídos. Realmente, o poder da trapaça era inebriante. Enquanto a mente de Mirai divagava, a porta do escritório se abriu com um rangido. Nara Shikaku interveio. Mirai-sama. Shikaku, qual é o problema? Shikaku colocou um pergaminho na mesa, falando com calma medida. De acordo com nossa investigação, há um orfanato em Konoha financiado pela Raiz. Ele acolhe crianças de várias nações. O orfanato mantém laços estreitos com a Raiz, mas nossas informações confirmam que as crianças de lá são inocentes e desconhecem a conexão. Vamos desligá-lo? Mirai levantou uma sobrancelha, mas balançou a cabeça. Eu mesmo vou verificar primeiro. Shikaku pareceu surpreso. Antes de vir para cá, ele já havia se preparado para a possibilidade de Mirai ordenar que todos no orfanato fossem mortos. No entanto, para seu espanto, Mirai estava disposta a investigar pessoalmente.
Embora Shikaku se orgulhasse de sua mente estratégica, a imprevisibilidade de Mirai o deixava profundamente frustrado. Mirai ignorou os pensamentos de Shikaku, desaparecendo em um instante com a técnica de cintilação corporal, reaparecendo na entrada do orfanato. Se ele se lembrava corretamente, esse orfanato financiado pela raiz abrigava alguém bastante notável. O som de risadas infantis o saudou quando ele se aproximou. Observando as crianças correndo pelo gramado verde, Mirai sentiu uma pontada de surpresa. Naquela época, ver órfãos sorrindo tão livremente não era tarefa fácil. Quando ele entrou no orfanato, as crianças o notaram e imediatamente congelaram. Várias crianças mais velhas correram para dentro. Momentos depois, uma mulher com uma túnica preta e capuz branco surgiu. Ela usava óculos grandes de armação preta e seu rosto estava pálido de medo. Uchiha Mirai-sama. Você deve ser Yakushi Nono, Mirai disse friamente. O diretor deste orfanato? Nono assentiu nervosamente. Sim, perdoe-me por não ter lhe dado as boas-vindas antes. Ao ouvir a conversa, os rostos das crianças se iluminaram de excitação. Eles ouviram inúmeras histórias sobre Uchiha Mirai, o ninja mais forte do mundo e o herói que salvou Konoha da destruição. Eles mal podiam acreditar que tal figura tivesse chegado ao seu orfanato. Percebendo o entusiasmo das crianças, Nono se inclinou para mais perto de Mirai e sussurrou. Mirai-sama, este não é o lugar para uma discussão. Por favor, entre. Mirai assentiu levemente. Mostre o caminho. Todos, retornem aos seus quartos. Não saiam sem permissão. Nono instruiu as crianças antes de gesticular para que Mirai a seguisse. Enquanto os dois se afastavam, as crianças se dispersaram, embora um garoto de cabelos prateados permanecesse ali, com o rosto marcado pela preocupação. A expressão do diretor antes tinha sido sombria. Esse Mirai estava aqui para causar problemas? Capítulo 156. Dentro da sala silenciosa, Uchiha Mirai gentilmente colocou a xícara de chá na mesa, seu tom era casual enquanto falava. Você parece nervoso. Yakushi Nono forçou um leve sorriso em seu rosto. Qualquer um ficaria nervoso na frente de alguém como você, não ficaria? Não, Mirai balançou a cabeça. Você tem medo de mim? A simples declaração fez o ar na sala congelar. Uma pressão sufocante começou a preencher o espaço, e suor frio surgiu na testa de Nono. Um profundo desespero brotou em seu coração. O dia finalmente chegou? A princípio, quando Nono leu as reportagens sobre Danzo no jornal, ela ficou muito feliz. Aquele homem miserável, que tratava as crianças como ferramentas a serem exploradas, estava finalmente enfrentando seu castigo. Se Danzo fosse removido de sua posição como conselheiro de Konoha, as crianças do orfanato não precisariam mais viver com medo constante. A ideia de um futuro melhor a encheu de esperança. Mas esse otimismo durou apenas um dia. Na manhã seguinte, quando ela viu a notícia de que Shimura Danzo, a organização raiz e até mesmo todo o clã Shimura haviam sido erradicados, seu coração afundou em um profundo abismo. Estava claro que os superiores de Konoha estavam eliminando qualquer um associado a Danzo. E como o orfanato recebeu apoio financeiro de Danzo e lhe forneceu membros da raiz ao longo dos anos, era quase certo que eles também enfrentariam a aniquilação. Desde então, Nono viveu em constante pavor. E agora seus piores medos se concretizaram. O acerto de contas havia chegado. Seus joelhos bateram no chão enquanto ela se curvava profundamente, sua testa pressionada contra o chão. Sua voz estava cheia de desespero. Mirai-sama, não importa o que aconteça, as crianças são inocentes. Eles não sabem de nada e não fizeram nada de errado. Se alguém tem que pagar, que seja eu. Mirai franziu a testa. Quando foi que eu disse que estava aqui para machucar as crianças? Assustada, Nono levantou a cabeça. Ao ver o desgosto em seu rosto, ela rapidamente se desculpou. Desculpe, eu não quis dizer isso dessa forma. Levante-se. O tom de Mirai era firme, mas não indelicado. Estou aqui para discutir o financiamento do orfanato. Nono olhou para ele com os olhos arregalados, sem saber como reagir. Mirai soltou uma risadinha. Com a raiz desaparecida, o orfanato perdeu sua principal fonte de apoio financeiro. Cuidar de tantas crianças sozinha deve ser assustador. Então decidi ajudar a financiar o orfanato. A tensão opressiva se dissolveu, substituída por uma atmosfera quente e relaxante. Nono cobriu a boca, lutando para conter as lágrimas. Da beira do desespero a uma salvação inesperada, essa mudança repentina pareceu surreal. Céu e inferno, separados por um único pensamento. Suas emoções aumentaram incontrolavelmente e lágrimas encheram seus olhos. O som de dedos batendo na mesa a trouxe de volta à realidade. Ela se curvou novamente, dessa vez com gratidão genuína. Mirai-sama, se você estiver disposto a apoiar o orfanato, farei qualquer coisa que você me pedir. Mirai levantou uma sobrancelha. Alguma coisa? Nono assentiu seriamente. Sim, qualquer coisa. Ela não era ingênua, sabia que neste mundo, nada vinha sem um preço. Mas comparado ao destino que ela temia, esse resultado já era uma bênção. Mirai a estudou por um momento antes de falar. Já que você se ofereceu, eu tenho um pedido a fazer. Por favor, me diga. Nono sorriu ironicamente, preparando-se para o que quer que estivesse por vir. Cuide das crianças. Ensine a elas as habilidades que elas precisarão para sobreviver no mundo exterior. Afinal, o financiamento que posso fornecer só garantirá que eles não passem fome ou congelem. Nono congelou, sua mente ficou em branco. Ela havia antecipado demandas por seu corpo, exploração das crianças ou algum outro motivo egoísta. Ela havia imaginado inúmeras possibilidades, mas o pedido dele era tão simples.
Ensinar habilidades de sobrevivência às crianças? Era algo que ela teria feito de qualquer maneira. Em um único dia, tantos eventos inesperados aconteceram que ela não sabia mais como se sentir. Enquanto ela olhava para Mirai, ela percebeu que não conseguia ver através dele de jeito nenhum. Ele não era nada parecido com os rumores assustadores que o cercavam. Mirai terminou seu chá e se levantou, indo em direção à porta. Vou mandar alguém para cuidar do financiamento. Vou deixar as crianças sob seus cuidados. Quando ele abriu a porta, uma pequena figura caiu para frente, caindo desajeitadamente no chão. Kabuto! Mirai olhou para ele com uma mistura de diversão e exasperação. Eu não disse para vocês ficarem em seus quartos. Nono saiu correndo da sala, seu coração se acalmando ao ver que Mirai não estava brava. Mirai ajudou Kabuto a se levantar, estudando-o com interesse. Ele veio aqui hoje em parte por causa deste menino, o futuro. Tecelã de sonhos do mundo ninja. Com o tempo, a equipe que ele formaria com Orochimaru precisaria de indivíduos talentosos, e Yakushi Kabuto era, sem dúvida, um deles. Quando esse pensamento passou pela sua mente, Mirai comentou casualmente, parece que as crianças aqui têm potencial. Se algum deles quiser se tornar um shinobi, me avise, verei o que posso fazer. Com isso, Mirai foi embora sem dizer mais nada. Não era hora de apressar as coisas. Construir confiança levou tempo. Claro, ele poderia ter alcançado seus objetivos pela força, mas onde estava a graça nisso? Se cada obstáculo fosse resolvido com força bruta, a vida se tornaria insuportavelmente monótona. Ao vê-lo sair, Kabuto perguntou hesitante, diretor, que tipo de pessoa é Mirai? A expressão de Nono se suavizou em um sorriso. Ele é um shinobi notável. Apesar de seu imenso poder, ele ainda trata os fracos com gentileza. Kabuto, você deveria se esforçar para aprender com ele. Kabuto assentiu seriamente. Farei como você diz. As palavras de Mirai despertaram uma nova determinação nele. Talvez se tornar um shinobi fosse o caminho que ele deveria seguir. E talvez, quando ele conseguisse ficar de pé sozinho, Nono não precisaria mais carregar tanto peso nos ombros. Capítulo 157. Vilarejo de Konogakakure. Escritório do Hokage. Mirai estava no escritório do Hokage, olhando para a expressão esperançosa de Yakushi Nono. Com um leve balançar de cabeça, ele disse calmamente, Nono, a vila está lidando com alguns assuntos muito importantes agora. Receio que teremos que adiar nossa refeição por um tempo. Ao ouvir isso, os ombros de Nono caíram levemente e ela forçou um pequeno sorriso. Entendo, Mirai-sama. Não vou mais incomodá-la. Com isso, ela se virou e saiu da sala. Depois que ela foi embora, Mirai colocou o pergaminho que estava segurando de lado e riu sozinho. Essas palavras que ele acabou de dizer, tudo desculpas. Claro, Kushina estava prestes a dar à luz, mas encontrar tempo para uma refeição não seria um problema. No entanto, se alguém quer manter o controle em um relacionamento, nem sempre pode atender a todos os caprichos do outro. Um equilíbrio de 70% de cordialidade e 30% de desapego funciona muito melhor do que bancar o cachorrinho amoroso incansavelmente. Quanto ao motivo pelo qual Yakushi Nono o convidou para jantar com ela. Desde a discussão sobre o financiamento do orfanato, Mirai havia encarregado Uchiha Tetsuka de supervisionar o assunto. Por meio de uma série de dificuldades deliberadamente impostas, Tetsuka havia pressionado Nono a buscar a ajuda de Mirai diretamente. Por meio de suas interações, Mirai observou atentamente uma mudança sutil na atitude de Nono em relação a ele. Não demoraria muito agora. Logo, Nono cairia completamente em suas garras. Quando isso acontecesse, garantir a lealdade de Yakushi Kabuto não seria mais um problema. Depois de um momento, Uchiha Shizui entrou na sala, curvando-se respeitosamente antes de relatar, Mirai-sama, o local de nascimento de Uzumaki Kushina foi finalizado. A equipe médica responsável pelo parto está no local, e o horário previsto é hoje à noite. Você não acha que deveríamos designar pessoal adicional para protegê-la? Mirai respondeu friamente, não há necessidade. Concentre-se em manter a segurança da vila. Eu supervisionarei pessoalmente a segurança de Kushina. Shizui assentiu. Entendido, Mirai-sama. Tem mais uma coisa, Sarutobi Bivaku pediu para ajudar pessoalmente no parto de Kushina. Deixia. Sim, senhor. Depois que Shizui saiu, Mirai fechou os olhos e mergulhou em meditação. Estava tudo pronto. Óbito, é melhor você não me decepcionar. Vila Megakure. Dentro de uma caverna mal iluminada. Uchiha Obito, usando sua máscara com estampa de tigre, abriu os olhos de repente. Olhando para Zetsu emergindo do chão, ele perguntou friamente, você tem notícias? Zetsu branco assentiu. Com base em nossa vigilância, Uzumaki Kushina dará à luz hoje à noite. Esse será o momento em que seu controle sobre a 9 caudas estará mais fraco. Zetsu negro continuou. Se cronometrado perfeitamente, você pode facilmente extrair a 9 caudas dela. Mas tenha em mente que a segurança de Konoha estará extremamente apertada esta noite. Agir não será fácil, Zetsu negro alertou. Obito zombou. Com meus olhos, nada pode ficar no meu caminho. A curiosidade de Zetsu branco foi despertada. Obito, a Jinchiki do 9 caudas não é a esposa do seu sensei? Você está realmente bem atacando ela? Por um momento, Obito pausou. Então, com um tom sombrio, ele respondeu, no mundo que eu criarei, todos viverão seus sonhos. Estou apenas poupando-a dessa realidade dolorosa um pouco mais cedo. Zetsu branco riu, então ela deveria te agradecer, não é? Obito lançou-lhe um olhar penetrante, levando Zetsu negro a interromper rapidamente. Obito, você está confiante de que consegue lidar com Uchiha Mirai? Uchiha Mirai?
Óbito sorriu desdenhosamente. Ele é só um idiota que não entende nada. Parei de levá-lo a sério há muito tempo. Afinal, Óbito era um homem que havia descoberto a verdade suprema, tudo sobre o mundo Shinobi, o sábio dos 6 caminhos e os segredos do Rinnegan. Comparado a ele, o que Mirai poderia saber? O homem provavelmente nem sequer compreendia completamente os poderes do Mangekyou Sharingan. Zetsu negro, visivelmente exasperado, decidiu ficar em silêncio. Zetsu branco, no entanto, aproveitou o momento. Óbito, já que trabalhamos tanto por essa informação, você não acha que merecemos uma pequena recompensa? Óbito assentiu. Esses detalhes mal me servem, mas tudo bem. O que você quer? A expressão do Zetsu branco ficou estranhamente ansiosa. Você poderia se aliviar na minha frente? Acho que assistir isso pode me ajudar a entender melhor a natureza das funções corporais humanas. Antes que ele pudesse terminar, Óbito girou nos calcanhares e saiu da caverna. Este é seu último pedido. Da próxima vez que você disser algo tão estúpido, eu te mato. Zetsu branco suspirou desanimado. Eu estava apenas curioso, só isso. A voz de Óbito ecoou friamente. No mundo do Tsukuyomi infinito, garantirei que você tenha diarreia todos os dias. Anoitecer. Em uma cabana isolada nos arredores de Konoha, Uzumaki Kushina agarrou firmemente a mão de Namikaze Minato. Seu rosto pálido estava escorregadio de suor enquanto ondas de dor a faziam ofegar suavemente. Uma senhora idosa com um coque, Sarutobi Bivaco, entrou na sala com uma equipe médica. Minato, Kushina está prestes a dar à luz. Você precisa esperar lá fora. Minato gentilmente deu um tapinha na mão de Kushina. Estarei lá fora, esperando por você. Kushina conseguiu dar um sorriso fraco. Não se preocupe. Kurama prometeu não causar problemas. Tudo ficará bem. Minato assentiu e curvou-se respeitosamente para Bivaco. Lady Bivaco, deixarei Kushina aos seus cuidados. Quando Minato saiu, bem longe no escritório do Hokage, os olhos de Uchiha Mirai se abriram de repente. Através de suas habilidades sensoriais, ele detectou uma flutuação espacial distinta. Óbito está aqui. Capítulo 158. Sob a luz pálida, Kushina cerrou os dentes e reprimiu seus gritos, colocando toda a sua força no esforço. Bivaco e vários profissionais da equipe médica se concentraram intensamente em ajudar no parto. De repente, um grito alto e claro ecoou na sala. Nasceu! Nasceu! Kushina é um menino. Bivaco pegou o recém-nascido e foi até um canto do quarto para dar banho nele. Um sorriso cansado, mas alegre, se espalhou pelo rosto de Kushina. A figura de Minato brilhou ao lado dela. Agarrando suas mãos firmemente, ele disse: Kushina, você foi ótima. Kushina sorriu fracamente. Minato, nosso bebê nasceu, um menino. Assim que Minato abriu a boca para responder, uma série de pancadas surdas soou atrás deles. Ambos viraram a cabeça bruscamente, apenas para ver Bivaco segurando o pescoço enquanto ela caía no chão, com sangue jorrando e manchando rapidamente o chão de vermelho. Os outros membros da equipe médica também caíram sem vida. Um homem usando uma máscara listrada de tigre estava em silêncio, com uma mão segurando uma kunai e a outra embalando o recém-nascido. Minato Namikaze, se você não quer que essa criança morra, afaste-se do Jinchuriki da 9 caudas. A expressão de Minato ficou sombria. Ele havia meticulosamente montado uma barreira ao redor da área. Como esse homem mascarado conseguiu se infiltrar? O homem mascarado não deu tempo para Minato pensar. Com um movimento repentino, ele jogou o bebê alto no ar, então levantou sua kunai para atacar. Agite! Num piscar de olhos, Minato usou sua velocidade incomparável para arrebatar o bebê, poucos momentos antes que o desastre acontecesse. A voz do homem mascarado permaneceu indiferente. Como esperado do flash amarelo. Mas ainda assim, um leve cheiro de pólvora encheu o ar. Os olhos de Minato se arregalaram. Com reflexos rápidos como um raio, ele jogou o pano de enfaixar o bebê para trás. Estrondo. Os explosivos detonaram violentamente, reduzindo a casa de madeira a escombros. Caramba! Ao ver o homem mascarado e Kushina desaparecidos, Minato só pôde priorizar a segurança de seu filho recém-nascido. O que você está tentando fazer? Fracamente presa a um pilar de pedra, Kushina olhou para o homem mascarado com a voz trêmula. O homem mascarado, Uchiha Obito, zombou. Jinchuriki de 9 caudas, sua morte servirá a um propósito. Não resista, isso só lhe trará mais dor. Com essas palavras, ele formou uma série de selos de mão, liberando o selo que prendia 9 caudas dentro de Kushina. Apareça, 9 caudas. Uma brisa suave soprou e o ambiente ficou em silêncio. Obito franziu a testa. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Quando o selo foi desfeito, o 9 caudas deveria ter irrompido imediatamente. Então por que não aconteceu? O que está acontecendo? Obito tentou novamente, gritando 9 caudas, o selo se foi. Você está livre para sair. De dentro de Kushina, um bufo baixo e desdenhoso ecoou. Sai daqui, pirralho. Nem pense em me usar. Obito congelou, completamente estupefato. Ele havia planejado liberar o 9 caudas para atacar Konoha. Certamente isso também era do interesse da raposa, não era? Porque a 9 caudas rejeitaria sua liberdade e permaneceria adormecida dentro de Kushina. 9 caudas, você tem certeza de que quer permanecer no Jinchuriki? Você não quer se vingar de Konoha por aprisioná-lo? O 9 caudas bufou novamente. Garoto, estou indo muito bem onde estou. Cuide da sua vida. Como se quisesse enfatizar seu ponto, uma imensa onda de chakra surgiu de dentro de Kushina, protegendo-a completamente.
Vendo isso, Obito ficou perplexo. O Nove Caudas não apenas se recusou a escapar de seu selo, mas agora estava protegendo ativamente seu Jinchiki? Que tipo de situação distorcida foi essa? Pela primeira vez desde que herdou o legado de Uchiha Madara, Obito sentiu seu cérebro entrar em curto-circuito. Ele havia imaginado inúmeros cenários, mas nunca imaginou isso. Se não fosse pela certeza de que seu chakra estava intacto, ele poderia ter suspeitado que estava preso em um genjutsu. E agora? Obito murmurou baixinho. Sem a cooperação do Nove Caudas, desfazer o selo de Kushina não tinha sentido. Extrair a raposa à força usando seu Mangekyou Sharingan era possível, mas o tempo não estava do seu lado. Não demoraria muito para que as forças de Konoha o alcançassem. Enquanto Obito hesitava, um som repentino de assobio veio de trás. Reagindo instintivamente, Obito ativou sua intangibilidade, permitindo que uma kunai passasse por ele sem causar danos e se cravasse no chão. Uma voz preguiçosa ecoou das sombras. Nenhuma resistência quando eu ataquei. É como se seu corpo fosse intangível. Mas antes, você interagiu fisicamente com Kushina para desfazer seu selo. Interessante. Das sombras, Uchiha Mirai deu um passo à frente, sua voz calma e analítica. Sua habilidade permite que você alterne entre estados tangíveis e intangíveis à vontade, não é? Um suor frio surgiu na testa de Obito. Ele simplesmente evitou o ataque por reflexo, mas esse homem deduziu a mecânica central de sua habilidade Mangekyou quase instantaneamente. Caramba, ele não deveria mais se sentir assim, não depois de tudo que ele suportou. E ainda assim, a presença desse homem ainda pesava sobre ele como uma montanha imóvel. Maldito seja! Obito cerrou os punhos com força, raiva e desconforto queimando dentro dele. Mirai sorriu. A julgar pela sua reação, estou certa. Percebendo seu erro, Obito rapidamente afrouxou os punhos, forçando-se a parecer calmo. Tentar esconder isso agora só confirma que eu estava certo, disse Mirai, seu sorriso se aprofundando. Deixe-me adivinhar, você deve ter sido um perdedor antigamente, hein? Você ousa. A compostura de Obito quebrou. Eu sou Uchiha Madara. Vá para o inferno. Alimentado pela fúria, Obito liberou seu chakra, lançando-se em um ataque feroz. Mirai respondeu com a mesma rapidez, arremessando dezenas de shuriken enquanto se teletransportava com a técnica do deus voador do trovão. Obito desviou os projéteis com sua corrente, mas a voz de Mirai soou novamente. Durante seu ataque você não desapareceu. Então você tem que se tornar tangível para atacar, não é? E essa habilidade de mudança de fase, usada ofensivamente, pode distorcer o próprio espaço. Nada mal, concluiu Mirai, com um leve sorriso nos lábios. Capítulo 159. Não é uma habilidade ruim, Mirai comentou calmamente, embora interiormente estivesse em alerta máximo. Não era exagero chamar Kamui de a técnica mais poderosa do Mangekyou Sharingan. Sem seu talento de percepção espacial ou reflexos excepcionais, seu pescoço teria sido quebrado em um instante. Para uma técnica representar um perigo de vida para ele sem atingir o nível dos 6 caminhos, só poderia ser Kamui. Enquanto Mirai pensava nisso, Obito já estava em pânico. Antes de chegar, Obito havia descartado Mirai como insignificante. Verdade, o talento de Mirai era excepcional, mas era limitado a isso. Sem o poder do Rinnegan, mesmo com o Mangekyou Sharingan, sua força só poderia avançar até certo ponto. Aos olhos de Obito, sua habilidade Mangekyou era muito superior. Além disso, ele tinha a vantagem das células Hashirama, garantindo-lhe resiliência além do alcance de Mirai. Mesmo com Konoha sob seu controle, a compreensão de Mirai sobre seus segredos era meramente superficial. Através do Zetsu branco, Obito havia analisado minuciosamente as habilidades de Mirai. A vitória estava garantida, assim ele acreditava. No entanto, em instantes, suas técnicas foram dissecadas com precisão. Seu oponente não pagou mais do que algumas dezenas de kunai para conseguir isso. A lembrança despertou o mesmo medo que ele sentiu sob o domínio de Mirai na academia. Por quê? Porque ele ainda me domina. Eu tenho o Mangekyou Sharingan, a herança de Uchiha Madara e o apoio de Zetsu. Por que esse bastardo ainda traz uma pressão tão avassaladora? Com as mãos cerradas em frustração, Obito se preparou para outro ataque. Mas então seu olhar caiu sobre as kunai espalhadas no chão de formato peculiar. Sua mente voltou para como Mirai evitou Kamui antes. Técnica do deus do trovão voador? Antes que esse pensamento se acalmasse, Mirai apareceu na frente dele, com a espada na mão, golpeando em direção ao pescoço de Obito. Obito sorriu, estendendo sua mão para ativar Kamui. No instante em que o golpe de Mirai falhasse, ele o puxaria para a dimensão Kamui. Tolice, ele murmurou. A lâmina brilhou, cortando o ar. Um momento depois, a cabeça decepada de Obito atingiu o chão, seus olhos arregalados congelados na morte. O que aconteceu? Eu ativei a intangibilidade. Como o ataque dele ainda acertou? Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Força mental mais 1. Mirai franziu a testa ligeiramente. Só um único ponto de força mental. Não é muita sorte. Mas ainda havia oportunidades. Com seu Byakugan, Mirai notou 2 Sharingan de 3 Tomoe transplantados na posse de Obito. Incluindo seus próprios olhos, isso deixou 4 usos potenciais para o Izanagi. O primeiro uso já havia sido gasto. Momentos depois, o corpo de Obito desapareceu e reapareceu em uma planície próxima. Assim que ele se materializou, ele lançou um jutsu de liberação de vento para espalhar as kunai marcadas pela técnica do deus voador do trovão e memorizou suas posições. Foi por pouco ele murmurou.
Se não fosse por Izanagi, eu seria um cadáver sem cabeça agora. Incerto sobre como o ataque de Mirai ignorou seu Kamui, Obito resolveu manter distância e atacar de longe. Ele ativou o Kamui mais uma vez, mirando Mirai com uma distorção espacial. Mas no momento em que Kamui mirou, Mirai desapareceu. Onde ele reaparecerá? Obito examinou o campo de batalha, seu Mangekyou Sharingan zumbindo enquanto ele rastreava cada kunai. De repente, uma dor perfurou seu peito. Ele olhou para baixo e viu uma lâmina atravessando, seu brilho gelado brilhando com malícia. Uma voz provocadora chegou aos seus ouvidos. Esta é a técnica do deus do trovão voador. Segundo passo. Segundo passo. Minato primeiro lança uma kunai do deus voador do trovão, seja um ataque direto em seu oponente, uma vez que a kunai tenha chegado perto do alvo. Ou mesmo passado por ele então se teletransportaria para a dita kunai, atacando imediatamente seu alvo de seu ponto cego. Obito caiu sem vida, sua segunda morte manchando o chão de vermelho. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa saqueada. Kamui. A expressão de Mirai se iluminou de excitação. Consegui. Ele murmurou, sentindo a onda de poder surgindo através dele. Agora restava apenas a habilidade de intangibilidade. Se ele pudesse saquear isso, ele finalmente alcançaria o Kamui duplo que ele tanto almejava desde antes de cruzar para este mundo. Obito reapareceu mais uma vez, mas seu desespero era palpável. Sem hesitar, ele ativou sua intangibilidade ao reviver. Ele havia perdido 2 vidas. Sua confiança, antes inabalável, havia sido destruída. Esse deveria ser meu momento de triunfo, ele pensou amargamente. Não, eu sou o salvador deste mundo. Não posso perder agora. Suprimindo seu terror, Obito se concentrou em manter sua intangibilidade. Enquanto ele não expusesse nenhuma abertura, Mirai seria impotente contra ele. Com Kamui duplo em seu arsenal, ele acreditava que ainda tinha vantagem. Entretanto, Mirai apareceu ao lado dele mais uma vez. Dessa vez, Obito jurou, com os nervos à flor da pele enquanto mantinha seu foco inteiramente em Mirai. Se ele esperasse o momento certo, poderia mudar a situação num instante. Rasengan. O ataque de Mirai passou inofensivamente pela forma intangível de Obito. Aproveitando a chance, Obito alcançou Mirai. Acabou. Mas quando sua mão se fechou, uma dor lancinante irrompeu em seu peito. Ele olhou para o buraco aberto onde seu coração estivera. Como? Eu estava intangível o tempo todo. Os olhos de Obito se arregalaram em descrença quando ele encontrou o olhar de Mirai. O Mangekyou Sharingan carmesim brilhava ameaçadoramente. Uma percepção horripilante o atingiu. Seus poderes oculares. Ele consegue replicar outras habilidades do Mangekyou? Capítulo 160. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Liberação de fogo, dança da tempestade. Ao ouvir o eco do prompt do sistema em sua mente, a expressão de Mirai mudou ligeiramente em decepção. Como esperado, tentar saquear técnicas do Mangekyou Sharingan 2 vezes seguidas era um evento de probabilidade incrivelmente baixa. Olhando para o recém-revivido Obito, Mirai decidiu não fazer mais nenhum movimento. Para salvar sua vida, Obito tinha acabado de sacrificar um de seus Mangekyou Sharingan para ativar o Izanagi. Agora, ele só tinha um Mangekyou Sharingan sobrando. Se Obito fosse morto sem usar a habilidade Kamui, o Kamui duplo de Mirai permaneceria incompleto. Afinal, ele já havia marcado Obito com o selo do deus voador do trovão. Encontrá-lo novamente não seria tão difícil quanto antes. Melhor dar a ele algum tempo para adquirir mais Sharingan. Enquanto Mirai pensava em seu próximo movimento, Obito ativou Kamui e desapareceu em sua dimensão de bolso. Após perder 3 vidas em meros momentos, Obito estava aterrorizado demais para continuar lutando. Ele temia que essa batalha pudesse realmente terminar com sua morte. Assim que a presença de Obito desapareceu, Mirai se virou para Kushina. Graças ao chakra da Kyuubi e sua vitalidade Uzumaki, o corpo de Kushina havia se recuperado em grande parte. Ao ver Mirai se aproximando, Kushina olhou para ele sem expressão. Mirai, você já ficou tão forte assim? Fazia muito tempo desde a última vez que ela lutou com ele. Seu conhecimento sobre suas capacidades vinha apenas de ouvir outros falando sobre seus feitos. Mas testemunhar seu domínio esmagador em primeira mão a deixou profundamente abalada. O homem mascarado que afirmava ser Uchiha Madara, empunhando o Mangekyou Sharingan próprio, tinha sido completamente impotente contra Mirai. Sem a habilidade de ressuscitar a si mesmo, ele provavelmente teria sido morto instantaneamente. Kushina, Mirai disse, encontrando seu olhar. O poder da 9 caudas é muito evidente. Deixar Kurama comigo é a opção mais segura. Kushina hesitou por um momento, então assentiu. Tudo bem. Não era segredo que Mirai podia trazer os mortos de volta à vida, então ela não estava preocupada em morrer por perder a 9 caudas. Na verdade, abandonar o fardo de ser uma Jinchuriki para viver uma vida livre era um sonho que ela sempre desejou. Com sua concordância, Mirai rapidamente começou a formar selos de mão. Graças à cooperação de Kushina e Kurama, não demorou muito para que ele selasse a Kyuubi em seu próprio corpo. Sentindo o imenso poder da 9 caudas totalmente formada percorrendo seu corpo, Mirai não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Não é de se espantar que Kurama pudesse igualar o poder combinado das outras 8 bestas com cauda com apenas metade de sua força. Esse chakra era nada menos que monstruoso. Após um breve momento de adaptação à mudança, Mirai usou Takamagahara para restaurar o corpo de Kushina ao seu estado pré-extração. Embora ele não pudesse repor a força de Kurama, ele poderia devolver a força vital que Kushina havia perdido. Quando tudo se acalmou, um clarão amarelo apareceu. Kushina. Mirai.
Cheguei tarde demais? Namikaze Minato examinou a cena com uma expressão tensa antes de seu olhar pousar em Kushina. Kushina, há 9 caudas dentro de você. Kushina assentiu. Kurama foi extraído. O rosto de Minato escureceu com fúria. Não se preocupe, Kushina. Eu vou matar aquele homem mascarado e me juntar a você imediatamente. O cabelo de Kushina se agitou como de um polvo furioso enquanto ela dava um soco forte em Minato. Seu idiota! Onde está nosso filho? E quem disse que eu ia morrer? Minato perplexo gaguejou. Jinchuriki morrem quando a besta com cauda é extraída. Isso é de conhecimento comum. Kushina apontou para Mirai. Mirai me salvou das portas da morte. Onde está Mirai? A essa altura, Mirai já havia retornado para seu quarto. Ele não tinha interesse em assistir ao reencontro choroso de Kushina e Minato. Ele preferiria gastar seu tempo explorando sua habilidade recém-adquirida, Kamui. O Mangekyou Sharingan de Obito concedeu 2 habilidades. Uma delas era a intangibilidade, que permitia ao usuário transitar entre a realidade e uma dimensão de bolso, além de transportar objetos para aquele espaço a curta distância. O outro era o Kamui, uma técnica de manipulação espacial de longo alcance capaz de teletransporte e ataques precisos. Comparado à intangibilidade, Kamui era muito mais ofensivo por natureza. Até o 10 caudas quase perdeu a cabeça para Kamui. Como um ataque de longo alcance, seu potencial destrutivo era assustador. Entretanto, quando Mirai entrou em seu quarto, ele encontrou Konan e Mikoto já esperando por ele. Ambos haviam tomado banho e agora estavam ajoelhados silenciosamente na cama. Vendo isso, Mirai suspirou. Pesquisar Kamui teria que esperar até amanhã. Hoje à noite havia outros assuntos para tratar. Em uma caverna escura e úmida, Uchiha Obito ofegava pesadamente, ainda se recuperando do encontro. Seu olho esquerdo agora era de um cinza opaco, completamente sem vida em comparação ao vibrante Mangekyou Sharingan do direito. A batalha lhe custou caro. Embora ele tenha sobrevivido, perder um Mangekyou Sharingan foi um golpe devastador. O único lado positivo foi que, durante a luta, a marca de maldição de Uchiha Madara foi destruída. Naquele momento, Zetsu emergiu do chão. Assustado, Obito quase caiu para trás. Reconhecendo Zetsu, ele se forçou a manter a calma. Essa perda foi devido à preparação insuficiente. Zetsu, assim que retornarmos à base, prepare mais Sharingan para eu transplantar. Zetsu olhou para o olho solitário de Obito e assentiu silenciosamente. A atmosfera ficou tensa. Sentindo-se desconfortável, Obito enxugou o rosto e murmurou. Por que está tão molhado? Está chovendo? Zetsu negro suspirou. Obito, estamos em uma caverna. Obito congelou, então tossiu sem jeito. Oh, é suor então. Zetsu branco entrou na conversa alegremente. Você está suando muito, não é, Obito? Para a surpresa de todos, Obito não discutiu. Ele simplesmente abaixou a cabeça e andou pela caverna, tentando parecer ocupado. Observando seu comportamento cada vez mais errático, Zetsu negro sentiu uma crescente sensação de dúvida. Será que esse homem realmente conseguiria concretizar o plano Olho da Lua?